O Brasil registrou mais de 3 milhões e 400 mil possíveis violações de direitos humanos em 2023. Houve um aumento de 41% em relação a 2022, informa o relatório da Anistia Internacional, que fez levantamentos em 156 países. A gente conversa agora com a Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Boa noite, Jurema. Jurema, eu não estou te ouvindo. Será que seu microfone está aberto, está funcionando? Com certeza, estava desligado. Agora sim, Jurema, boa noite. Eu estava dizendo apenas boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Jurema, o documento chamado de O Estado dos Direitos Humanos do Mundo mostra que foram 3 milhões e 400 mil notificações aqui no Brasil, né, de violações de direitos humanos. É um número muito grande, né? A que se referem essas notificações? O que são essas notificações de violações? São diferentes violações de direitos humanos, de direito à segurança, de direito à identidade de gênero, de direito, né, de violação do direito. Boa parte delas são notificações de violência contra a mulher, de violência contra as pessoas LGBTQIAP+, violência armada de muitas faces, a violência do Estado, a desproteção de defensores. São muitas violações, infelizmente, muitas violações que mostram que o Brasil está longe ainda de cumprir seu dever de proteger cidadãos e cidadãs que vivem aqui. Uhum. Houve um indicativo de 41% de aumento em relação ao ano passado, né? Por que esse aumento? Olha, 2023 é um ano diferente porque há que se lembrar que é um ano de mudança do governo federal. Não é? Nós tínhamos o governo Bolsonaro frontalmente contrário aos direitos humanos, abertamente contrário, e certamente é possível que as pessoas tenham tido receios de recorrer aos canais devidos para denunciar violações, porque tinha uma liderança federal que caminhava exatamente na contramão dos direitos humanos. Com a mudança de um governo, pelo menos aparentemente, favorável aos direitos humanos, um novo grau de confiança aconteceu. Mas não é apenas isso. É preciso lembrar que a sociedade brasileira tem um crescente, uma constante de violações de direitos humanos. E situações não solucionadas. Nós tivemos a emergência de saúde indígena no território Yanomami, mas não apenas lá. Tivemos excessos de morte por Covid, apesar da emergência global de saúde pública já ter sido encerrada em maio do ano passado. A violência policial em diferentes estados teve taxas muito grandes, a perseguição, a violência contra defensores de direitos humanos continuou, a não demarcação de terras, a não titulação de quilombos, a situação das pessoas trans, das mulheres trans em particular, e das mulheres cis e trans em geral, estava muito afetada, ou seja, esses canais de fato retrataram o que estava acontecendo no país no ano passado, não é? A violação de direitos humanos ainda pressionava muito a população e a população continuava a buscar por soluções, que infelizmente ainda não vieram de forma consistente. Jurema, você citou aí violência policial, né? E no relatório a gente vê bastante sobre violência policial, né? Por que aumentou do ano passado para cá? A violência policial não aumentou do ano passado para cá. A Anistia Internacional já acompanha, na verdade, desde a década de 70, a violência estatal, desde a ditadura militar, na verdade, a violência de agentes do Estado contra cidadãos. Na época, a gente acompanhava em relação à ditadura e agora a gente acompanha com o fim da ditadura militar, cívico-militar, a gente continua acompanhando a situação das polícias, em particular, dos agentes do Estado, no ambiente que diríamos democrático. O que a gente vê é que a violência de agentes do Estado continua sendo um problema gravíssimo, gravíssimo. O que a gente demonstrou no nosso relatório chama atenção, por exemplo, para estados como Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, que em apenas 3 meses do ano passado, as polícias nesses 3 estados assassinaram quase 400 pessoas. Isso é um escândalo. Isso é muito grave. Há países no mundo que não chegam nem perto desse mundo. Eu estou falando de países inteiros. A gente viu 3 estados apenas, 3 estados apenas em apenas 3 meses.
Ou seja, a situação é gravíssima. Muitas vezes a gente não se dá conta. Mas foi um ano em que crianças foram mortas pela polícia, não é? Crianças foram mortas pela polícia, inclusive deitadas, ou em tiroteios operações policiais, crianças deitadas no seu quarto, na sua cama, como foi da menina Eloá, de 5 anos, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, o que a gente quis apontar é o tamanho da gravidade. A gente não pode naturalizar o que está acontecendo e não pode naturalizar a inércia das autoridades, no sentido de que a gente precisa fazer ações consistentes para responsabilizar quem é responsável, desde os chefes dos poderes executivos, que são os comandantes das polícias, até o policial na ponta, passando pelo Ministério Público, que tem o dever constitucional de fiscalizar e controlar a atividade policial, e como pelos números a gente vê que eles não estão fazendo. O quadro é de descontrole e precisa ser enfrentado de forma consistente. Jurema, a pobreza, a miséria também são violações de direitos humanos. Estão incluídos aí no documento? Sim, nosso relatório chama a atenção de que o Brasil é um dos países, que continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, né? É verdade que tomou medidas em relação à pobreza extrema e à pobreza, mas não reduziu a desigualdade. É importante reduzir a pobreza, mas é fundamental reduzir a desigualdade. A igualdade, a igualdade é também um direito, né? Todo mundo tem direito a ser bem tratado e ter acesso igualitário aos direitos humanos e às políticas públicas. E veja, a gente chamou a atenção para a desigualdade, a gente chamou a atenção da violação de direitos humanos, e no relatório a gente aponta também que na maioria dos casos que acontece a desigualdade, que acontece a violações de direitos humanos, esses casos, na grande parte, tem o racismo por trás. São as populações negras, incluindo as populações quilombolas e as populações indígenas, que são mais afetadas pelas desigualdades e pelas violações de direitos humanos. Jurema, a gente trocou de governo, né? Existe uma expectativa de melhora para os números desse ano ou é uma coisa muito lenta? Olha, o que é lento é a tomada de decisão por parte das autoridades. A gente sempre tem uma expectativa positiva em relação a qualquer governo. Mas veja, o governo federal ainda não desenvolveu ações consistentes para atuar nessas situações. A emergência de saúde indígena não terminou. O território Yanomami, quem vive lá, ainda vive graves situações. A invasão territorial pelo garimpo, né, pelo comércio ilegal de drogas, etc., ainda está lá, né? Os quilombos continuam assolados e não demarcados, não titulados. Os territórios indígenas continuam não demarcados. O acampamento Terra Livre está em Brasília nesse momento, reivindicando ser atendido pelo ministro da Justiça, e não foi atendido pelo ministro da Justiça. E a população indígena sofre gravíssimas violações de direitos humanos. Nós, população negra, vimos denunciando o racismo e como ele afeta a vida. E o relatório aponta nas taxas de mortalidade materna, nas taxas de assassinato por agentes do Estado ou por agentes não estatais armados, no direito à educação, no direito à saúde, no direito à moradia, no direito ao trabalho, e a gente ainda não vê políticas consistentes. Alguma coisa tem sido feita nesse novo governo, mas é preciso fazer muito mais. Digo mais ainda, Ju. Desde que o novo governo assumiu, a Anistia Internacional tenta falar diretamente com o presidente da República para apresentar a ele as nossas recomendações de mudança de rumo. Mas até hoje não fomos recebidos, ou seja, a gente tem uma expectativa, mas ainda falta muito. Jurema, hoje a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo, de defesa pessoal, de práticas desportivas e de controle de animais exóticos invasores. Isso pode aumentar a violência e a violação de direitos humanos? Certamente vai aumentar. A gente vive uma época em que os legisladores, ao contrário de promover direitos e fiscalizar a realização deles, eles apresentam propostas que vão na contramão da lei, da Constituição e do direito humano. Essa é mais uma delas. Eu espero que o Congresso Nacional, o plenário do Congresso Nacional, tome a decisão correta de manter as coisas no âmbito dos direitos humanos. Mas se não cumprir o seu dever em relação a isso, eu espero que a sociedade continue pressionando
porque o nosso relatório aponta que é verdade que muita coisa ruim aconteceu tanto no Brasil quanto no mundo, mas só não foi pior porque houve mobilização. A mobilização consegue colocar freios nesses absurdos, nessas propostas violadoras de direitos como essa. É preciso que a gente continue se mobilizando. Jurema, a gente agradece sua participação, seja sempre bem-vinda aqui ao seu jornal. Eu agradeço a vocês pelo espaço.